Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo do portal SPED Brasil, em especial do SPED Brasil Club. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Marcelo Lau, fundador da Data Security Serviços e coordenador de MBA de cibersegurança da FIAP. O Marcelo eu conheço há muito tempo, a Data Security nasceu em 2015, nasceu junto com o projeto SPED. Toda essa caminhada que a gente faz de SPED, ele faz a caminhada da segurança, a conscientização das empresas, das pessoas em relação aos cuidados com segurança. Muito obrigado, Jorge, por esse convite. Fico muito honrado aí de participar do SPED Clube Brasil. Fico honrado aí por nós compartilharmos um pouco nessa conversa, um pouco sobre os riscos em relação à cibersegurança, um pouco sobre as ameaças que hoje estão atingindo várias empresas, porque se na época nós falávamos das empresas se adequarem ao SPED e aí o receio delas estarem fora de atendimento a uma série de necessidades contábeis, financeiras, agora nós estamos falando de riscos inimagináveis para uma série de empresas independente do seu tamanho. Você sabe, Marcelo, que lá em 2006 eu fazia toda segunda-feira um evento na empresa que eu atuava, uma software house, para falar do SPED. E eu ouvia aquelas coisas absurdas, isso é bobagem, isso é mais uma obrigação, isso não vai vingar. E as pessoas saíam rindo mesmo da minha cara de ficar ali. E isso aconteceu. E na mesma época a gente falava dos cuidados que as empresas teriam que ter em relação a esse novo mundo que ninguém conhecia. Só a gente estava aprendendo para saber o que era certificado digital, imagina isso. E agora ele se instala na nossa realidade. E uma das coisas que eu queria pontuar logo de imediato, porque eu atuava também como pré-venda, e a gente falava muito, tinha uma fornecedora de ERP que oferecia a solução em nuvem. E as empresas rejeitavam a solução em nuvem. Houve essa migração. E hoje, por incrível que pareça, a gente acha que nuvem é segurança. Nuvem é segurança? Nuvem é uma infraestrutura de serviços e que pode ser considerada hoje como divisão de IaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, como plataforma, ou Software as a Service. Considerar nuvem algo seguro significa que eu preciso empenhar um tempo para poder garantir a segurança do ambiente. E comecemos por uma situação muito simples: credenciais de acesso. Uma credencial de acesso, ela pode ser o seu algoz na vida de tecnologias que nós chamamos de on-premises, ou seja, o ambiente que não foi para a nuvem. E se for para a nuvem, você tem que pensar nos mesmos cuidados. E aí o que acontece muito, Jorge? As pessoas têm o seu sistema na nuvem, mas ainda dependem da sua senha, somente a sua senha, para se adentrar aos ambientes. E hoje nós reforçamos o pedido que as empresas utilizem duplo fator de autenticação. Ou seja, aquele tokenzinho que você mantém no celular, normalmente um aplicativo que permite ser usado no celular, para que você tenha, além da senha, mais um fator para te proteger. Porque a senha, infelizmente, Jorge, não protege mais as pessoas dos acessos, independente se o sistema está em nuvem ou em seus ambientes on-premises. Então, essa imagem da nuvem segura é uma imagem real, né? Porque houve uma transição, as empresas tiveram que aprender ao longo dessa jornada, só que não fizeram a lição de casa. Então, vou te dar o exemplo do projeto SPED. O XML vai chegar no e-mail. Minha Nossa Senhora, eu não abro e-mail dizendo que está chegando o XML, apesar de estar dizendo que é da prefeitura. E eu acho que essa é uma prática que as empresas precisam corrigir, né? Porque elas atropelaram o processo de transformação digital e de absorção dos conhecimentos e fazem no automático, né? Sim, e Jorge, vamos então entrar nessa questão da nota fiscal sendo enviada por e-mail. Pode ser o XML, mas pode ser o link. E eu sou um cara desconfiado, Jorge. Toda vez que eu vejo um link, mesmo que se diga é da prefeitura de tal município, eu dou uma olhada, passo o mouse em cima, verifico se realmente vai para o site, e se eu desconfio, eu não clico. Eu prefiro muitas vezes
acessar o site da prefeitura, pelo meu login, pela minha autenticação e buscar informações sobre a nota lá. Então, Jorge, sabe o que está acontecendo muito nos últimos tempos? Golpes de sites legítimos, onde a pessoa usa aquela roupagem visual do e-mail para fazer com que as pessoas cliquem. E nós estamos falando de nota fiscal, nós estamos falando de LinkedIn, ou seja, rede social e tantas outras coisas. E, Jorge, aí uma pergunta que eu te faço, você já nunca recebeu, eu imagino que você já recebeu, aqueles e-mails falando, você recebeu uma nota fiscal, clique aqui para ver o conteúdo? Eu falo, mas que nota é essa, pelo amor de Deus, estou fora. Mas você sabe que o projeto SPED está em constante evolução. E uma delas, aliás, duas delas. A primeira, hoje, um transportador autônomo de carga já emite um conhecimento de transporte e um MDFE pelo aplicativo e manda esse XML para o contratante. Não tem mais papel. Essa é a primeira transição. E a segunda, para o ano que vem, as operações de e-commerce, via marketplace, por exemplo, as empresas poderão deixar de emitir o DANF, desde que o cliente queira. Com isso, vamos dar um código novo aí para a Software House. Elas terão que, ou algumas já até criaram, um ambiente que eu cliente, pessoa física, acesse o site dela e faça o download. Porque ninguém vai mais aceitar essa história de e-mail, né? Perfeito. E eu vejo que o e-mail, infelizmente, é utilizado muito por um tipo de golpe que nós chamamos de engenharia social, onde o objetivo é fazer com que a pessoa ela seja vitimada. Mas, Jorge, sabe o que está acontecendo também agora? As pessoas recebem SMS maliciosos e WhatsApp com links maliciosos. Então, da mesma forma que a gente dá esse alerta em relação ao uso do e-mail, ao uso de plataformas, infelizmente as pessoas ainda continuam caindo em golpes porque elas acreditam no que elas recebem. E aí a questão é, qual é o nosso papel? Conscientizar, falar assim, não clique em qualquer lugar, não acessa qualquer coisa. A nossa avó não dizia assim, menino, cuidado quando você fala com um menino, com alguém estranho. Pois é, pense que aquela pessoa que está mandando alguma coisa para você é alguém estranho. E aí surge aquela mesma recomendação da avó nos tempos modernos. Eu queria entrar nessa questão do mundo corporativo, mas vamos fazê-la paulatinamente, porque o mundo corporativo mudou um pouco, né? O mundo corporativo é a minha casa agora. Opa! E eu estou acessando o ambiente da empresa pela minha máquina, que está conectado no WhatsApp do meu filho, que está conectado com o colégio dele, e está recebendo mensagens, joguinhos, etc. Que risco é esse para as empresas? Então, Jorge, eu também tive a oportunidade de realmente migrar para o interior de São Paulo, né? E eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, mas aqui eu tive a oportunidade também de estabelecer uma outra infraestrutura de tecnologia. Então, o que acontece? Eu hoje uso uma tecnologia na minha casa, que continua sendo rede sem fio, mas agora com antivírus de borda. Então, eu não vendo nenhum produto, tá, Jorge? Mas é uma dica. Existem hoje alguns fabricantes que te oferecem um access point já com antivírus de gateway, de borda, para evitar que, por exemplo, coisas maliciosas possam trafegar na sua rede. Então, o que eu acho muito legal em relação a essa questão? Hoje eu consigo saber cada pessoa e cada dispositivo que se conecta à minha rede interna e consigo identificar tráfegos legítimos e não legítimos. Mas é claro, eu sou um profissional na área de tecnologia e segurança, né? Eu trouxe a infraestrutura corporativa para minha casa. Para aquele que não tem a oportunidade de ter uma tecnologia como essa, a minha recomendação é, olha, você já trocou a senha de Wi-Fi da sua casa? Segundo ponto, qual é a última vez que você atualizou o firmware do seu access point? Como assim? O roteador tem sistema que precisa ser atualizado? Opa, se não... Essa é uma boa dica. Essa é boa dica. Então, para quem precisa de alguma ajuda, converse com o seu técnico de confiança para que ele possa fazer isso para você. E outro ponto, todo equipamento que se conecte numa rede, somente dessas em casa Wi-Fi, você não tem nenhuma garantia hoje que a sua comunicação não esteja sendo escutada por outros. Por quê, Jorge? Porque, infelizmente, a implementação de Wi-Fi
que as pessoas têm em casa, que é o WPA2, infelizmente, há alguns anos, já pode ser hackeado, invadido, possibilitando que qualquer tráfego de comunicação que não tem uma criptografia possa ser lido inadequadamente por criminosos. Então, se você tiver que hoje trabalhar da sua casa de uma maneira um pouco mais segura, que você estabeleça um túnel de conectividade criptografado, caso contrário, as suas informações irão todas em aberto para a internet. Bom, aí a gente chega na questão das empresas, né? Porque os profissionais estão em casa. Então, quem deveria prover esse tipo de segurança são as próprias empresas, até para garantir a segurança delas mesmas. Isso. E por isso, Jorge, o que está acontecendo? Várias empresas estão, em primeiro lugar, fornecendo computadores corporativos para os funcionários, configurados por ela. Segundo, com acesso definido através de VPN, que tem a denominação Virtual Private Network, onde o objetivo é você se conectar remotamente à rede corporativa da empresa por meio de túnel criptografado, evitando que qualquer dado possa ser indevidamente obtido por pessoa alheia. E é claro que as medidas como antivírus, atualizações, entre outros, são providos pela empresa. A única questão, Jorge, que eu acho que vale a pauta, é que algumas empresas ainda não estão considerando a questão de ergonomia, que eu entendo que isso tem afetado questões de segurança, porque a disponibilidade é um desses fatores, e talvez não tenham trazido orientações o suficiente do tipo, trava o computador enquanto você se ausentar, mesmo que seja para ir rápido ao banheiro dentro da sua casa. Pois se você alguém utilizar indevidamente o seu computador, nessa simples utilização, coisas ruins podem acontecer. E outro detalhe, tenha um computador para o seu filho, diferente do computador que você usa para fins corporativos. Infelizmente, o distanciamento social e a Covid não garante uma coisa que é chamada equidade. Hoje, muitos estão ainda estudando em casa, não tendo infraestrutura para poder estudar. Isso é triste, sabe? A diferença social cresceu muito daqueles que têm infraestrutura, internet, computador, daqueles que não têm nem internet de qualidade para estudar em casa. E isso, Jorge, eu fico extremamente chateado. Não é uma pauta de segurança, mas eu entendo que é uma pauta pública hoje. É verdade. Dia desses eu tive um problema aqui com o meu Jack Power, e aí eu mandei no técnico. O técnico falou, você desliga o computador? Você desliga o computador? Eu falei, como assim? Lógico que desligo. Não pode desligar porque gasta o disco. Isso é verdade? Ou deixando em hibernação é melhor? É besteira falar que gasta o disco. É a mesma coisa que assim, né? Não usa o carro, Jorge, porque vai gastar o carro, tá? É uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Até porque, eu te comento uma coisa. Eu desligo o computador normalmente, de vez em quando reinicializo o computador para poder realmente limpá-lo em relação a algumas coisas. Mas, Jorge, eu gosto de utilizar muito hoje discos SSD, que são aqueles discos flash que realmente são muito rápidos para serem inicializados. Mas uma coisa que eu entendo, que não é besteira em termos de recomendação, é você ter um computador dentro da sua casa, criptográfeo, ou seja, você usa Windows, adote o BitLocker. Você usa Apple, utilize o FileVault. Você tem dispositivo Android, smartphone, criptográfico, porque o Android também suporta criptografia. E o mesmo vale para iPhone e tantas outras coisas que vocês têm ou podem ter na sua casa. E uma coisa importante, ainda falando de armazenamento, se você vier a guardar coisas num pendrive externo, num disco externo, adote criptografia também. Porque se alguém indevidamente tiver acesso ao teor do que você grava num disco externo, você não vai ter nem usuário e senha para te proteger. Não que o usuário e senha no computador já te ajude muito, tá? Eu, como sou um profissional que trabalha na investigação de crimes informáticos, se eu tiver um computador a ser periciado e ele não tiver criptografia, eu serei capaz de acessar todos os dados sem mesmo conhecer o seu usuário e senha da sua máquina. Caramba! Bom, pessoal, vocês viram a dica, né? BitLocker. Aliás, a questão do Windows, o Office, né? Existe uma polêmica em cima dele, em cima da segurança. Ele traz todo aquele firewall, traz alguns requisitos de segurança. Muita gente desativa
para poder acessar, por exemplo, no Apple também tem, né? Para poder acessar o YouTube, outras redes, e aí desativa aquela segurança que vem do fabricante. E aí começam os problemas, né? Pois é. As pessoas, quando desativam algum mecanismo de segurança e não tomam cuidado com o uso do mesmo, então, quando nós falamos sobre questão de sistema operacional, nós sabemos, Jorge, que todo sistema massivamente utilizado também será massivamente atacado. Então, hoje eu utilizo um MacBook, eu utilizo um iPhone, mas isso não significa que eu não deva ter, por exemplo, um antivírus. Então, Jorge, eu tenho um iPhone e tenho um MacBook. Eu tenho antivírus instalados nesses computadores, porque é falsa a premissa de dizer, não, mas Mac não pega vírus. Não é verdade. E o mesmo vale para os dispositivos agora inteligentes que estão indo para as casas das pessoas. Uma Smart TV tem que ser atualizada, porque existem riscos de segurança de invasão de TV. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Samsung tem um sistema operacional chamado Tizen. E o Tizen é um Android, é um Linux, que se não for bem configurado, pode ser invadido. Então, tudo na sua casa... Agora, casas inteligentes. Por exemplo, nós falamos do Alexa como um dos dispositivos inteligentes. Se as pessoas não protegerem a si próprios, tampouco elas podem pedir que tenha a própria privacidade. Então, esses são os aspectos importantes que a gente tem que lembrar por empresário, que talvez tenha na sua casa muito mais dispositivos do que se imagina. É verdade. Aproveitando que você comentou aí da rede estável, e aqui acontece também essa estabilidade, toda vez que a minha rede cai, aí chega a da operadora, da fornecedora, aquela pública. Aí, no afã de poder resolver a questão, a gente acessa essa rede. Não é uma boa ideia. E aí é uma rede que você não tem controle, né? Não, e eu tenho o seguinte, a contingência para minha rede Wi-Fi, se der problema, é o meu 4G. Então, nunca abra mão de você usar a rede que seja sua. Eu vou usar uma internet gratuita, vou filar algo de graça. Lembre-se, se algo é de graça, o produto é você. Isso vale para promoções de supermercados, lojas, e inclusive, Jorge, aumentou muito a quantidade de golpistas que estão usando o nome de gratuidade para cometer golpes em vítimas. Então, não aceite Wi-Fi gratuito, não aceite acessar em sites quaisquer se cadastrando com o objetivo de ganhar alguma coisa. E se alguém pedir para você pagar um valor financeiro para receber gratuitamente algo, é muito provável que você não receba. Então, e detalhe, Jorge, a maioria das pessoas configura a mesma senha para tudo que é ambiente. Não pode. Eu conheço várias pessoas. Aí você imagina, Jorge, eu subo um site te dando uma promoção, você se cadastra com a mesma senha. O que vai acontecer? Eu, como atacante, vou conseguir invadir, não porque eu tive a brilhante ideia de adivinhar sua senha. Eu fiz algo mais simples. Te enganei fazendo com que você se cadastrasse em algo que somente você deveria conhecer, que é a sua senha. Então, é altamente reprovável aquela história de deixar gravada no Chrome, né? Mais do que altamente reprovável guardar no Chrome, tem pessoas que guardam em arquivo texto, tem gente que guarda em planilha e aí não protege por senha. Então, quando nós falamos de coisas nesse sentido, e aí São Paulo, não sei se está sabendo, aumentar os golpes sobre motoristas que deixam, por exemplo, o telefone desbloqueado com o Waze, e os bandidos pegam o telefone, se aproveitam da oportunidade do telefone estar desbloqueado para tentar acessar serviços bancários com o objetivo de cometer fraude. O que acontece nesses casos, Jorge? É fragilidade do banco? Não. A pessoa definiu uma senha de fácil dedução, entre eles, talvez uma data de nascimento, talvez algo que tenha sido anotado naqueles bloquinhos de notas que estão disponíveis nos aplicativos em celulares, e isso faz com que o criminoso ele tenha êxito em acessar os serviços bancários. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem em relação a isso. Você falou um negócio que a minha mãe, dia desse, ela ficou gelada, ela não sabia. Ela foi fazer uma compra, e aí ela recebeu aquele cartão novo do Banco do Brasil, e não sabia, né? Então, a hora que o dono da loja, o vendedor, digitou os valores na maquininha, para ela colocar a senha, ela não estava achando a senha, porque ela carrega a senha num papel.
Aí ele falou, não, dá o cartão aí. Aí ele encostou na maquininha, ela me contando, ele encostou na maquininha, a maquininha aceitou e ela não precisou digitar a senha. Ela ficou aterrorizada. Eu Isso. falei, mãe, tem isso, tem wallet, tem umas novas tecnologias aí que você tem que tomar cuidado. Ela Exato. quer devolver o cartão, rasgar o cartão. Esse cartão nós chamamos de NFC, tecnologia NFC, de Near Field Communication, e provavelmente a sua mãe pagou algo com um valor abaixo de R$50. E nesses casos, você tem a situação de realmente não ter que colocar senha para sua conveniência. E sabe o que eu estou recomendando hoje isso para as pessoas? Estou recomendando que elas comprem uma carteira blindada, para que o sinal de NFC não possa ser lido por outras pessoas. E aí pensei, será que tem alguma... Já tem isso aí, então? Já tem, inclusive nesses grandes marketplaces, já tem para vender aqui no Brasil, tranquilamente, não custa nem muito caro, Jorge. Por quê? Antigamente, quando alguém passava a mão em você, era assédio sexual. Agora, alguém passa a mão em você e leva o seu dinheiro. Leva o seu dinheiro. Que situação que a gente chegou, hein? Bom, vamos falar um pouco agora do mundo corporativo, né? Porque a gente tem uma lei nova aí, uma das suas especialidades, LGPD, que no Congresso lá se confundiram entendendo que era outra lei. Enfim, fala para a gente sobre a LGPD e as implicações, né? Por exemplo, eu queria dar o nosso exemplo aqui. O meu portal, ele tem lá um grupo de usuários. Se alguém invadir esse meu banco de dados e pegar os dados e começar a usar esses dados, qual que é a minha responsabilidade? Bom, então vamos começar pela Lei Geral de Proteção de Dados, lei sancionada em agosto de 2018 pelo ex-presidente Michel Temer. Então ela não pode ser chamada uma lei tão antiga, tão nova assim, né? Mas o que acontece agora? Em agosto de 2021, as sanções administrativas entram em vigor. Então, é claro, Jorge, né? É aquela questão, né? A lei já existe há muito tempo e muitas empresas ainda alegam: nossa, eu não tive tempo para me preparar, não consegui, foi tempo insuficiente, né? É claro que, Jorge, a gente também tem que pautar sobre a questão do impacto da Covid no Brasil, a dificuldade que isso gerou a uma série de empresas e a mudança de prioridades. Mas ela pauta uma coisa muito simples: o direito de proteger dados pessoais. E isso inclui o quê? Dados de todos nós cidadãos. Cidadão Marcelo Lau, cidadão Jorge Campos, ou seja, você que nos assiste. E no momento que qualquer coisa seja coletada do indivíduo, você tem que ter o consentimento. Então, considerando aqui o Jorge, nós estamos fazendo aí uma gravação, há o nosso consentimento nesta gravação, pois dados pessoais é qualquer coisa que possa identificá-lo, direta ou indiretamente. Isso inclui nome, sobrenome, CPF, senhas até, tá? Número de documentos, endereços, preferências, costumes. Então, se você gosta de games, jogos, cozinhar, de pets, isso são preferências pessoais. E existem dados que são considerados dados mais sensíveis, né, que merecem uma proteção maior, aqueles relacionados à saúde, aqueles relacionados, por exemplo, a preferências políticas, entre outros, fazem parte dessas categorias. E aí o Jorge está perguntando: legal, eu tenho dados dos meus clientes, posso usar? Depende da finalidade dos seus dados. Se são dados que são já exigidos, por exemplo, por necessidades legais, olha, eu preciso apresentar isso para o Ministério do Trabalho, isso é exigência legal, eu não preciso do consentimento de alguém para pedir esses dados. Agora, se por outro lado, eu vou coletar dados para fins de contabilidade e eu não falo para o meu cliente que eu vou utilizar para mala direta, nós temos um problema, Jorge. Então, eu falo assim, e agora? O que eu faço com aquela minha base que eu usava para poder atrair meus clientes? Só use desde que você tenha o devido consentimento. Mas existem outras disposições também importantes, Jorge, como, por exemplo, assegurar que somente sejam tratados dados corretos. Então, se por um acaso eu mudei de endereço, eu mudei de telefone e eu ainda sou contatado com dados antigos e incorretos, uma empresa pode sofrer multa por ela não tratar os dados devidamente retificados.
Então, tem uma série de condições, Jorge, que são levadas em consideração entre os direitos do titular, né? Que vai do consentimento, oposição, retificação, esquecimento e aquela coisa, Jorge. Então eu vou invocar o direito do esquecimento se eu for devedor do Serasa. Não pode, porque você não pode sobrepor outra lei. Então, não adianta você falar, esqueçam de mim que eu sou devedor. Não vale, tá? Por mais que você queira aplicar algo disso, você não pode usar LGPD. Mas vamos explorar esse assunto aí, porque eu compartilhei contigo a notícia de sexta-feira, 200 empresas invadidas. Sim. Mas aí eu tenho também, esse banco de dados está na nuvem de uma empresa que me oferece esse serviço. E ela foi invadida. Uhum. E esse uso foi feito em cima dessa invasão. Eu não tenho nenhuma ação disso. Ou eu tenho ainda alguma responsabilidade subsidiária por conta disso? Então, quando se fala sobre proteção de dados, mesmo que você tenha uma falha de segurança sobre um provedor de serviço, a responsabilidade é sua. Porque tem gente que acha que delegar é delargar. Não é por aí. Então, você tem responsabilidade, sim, talvez até, em alguns casos, solidária, ou talvez você tenha que responder inicialmente por quê? Existem dois papéis importantes na LGPD. O papel de controlador. Então, no momento que eu tenho hoje um escritório de contabilidade, eu tenho os dados dos meus funcionários, eu tenho os dados dos meus clientes, sou controlador. E faça de conta que parte dessa operação de contabilidade eu terceirizei. Essa empresa terceirizada, ela somente será operadora dos dados. E ambos podem ser responsabilizados por um maltratamento desses dados. Nesse caso específico dos Estados Unidos, se desconfia não só deste, mas diversos outros, que quem esteja por trás disso seja governo estrangeiro, inclusive. A Rússia tem sido acusada consistentemente por atacar os Estados Unidos. Então, há tempos atrás, houve um problema muito sério de ataque a uma infraestrutura crítica de oleoduto dos Estados Unidos. Este ano, nós tivemos o caso do vazamento de mais de 220 mil dados de cidadãos, entre eles pessoas vivas e mortas. E aí a gente começa a se questionar, com esses vazamentos, o que acontece com os nossos dados? Como que eu posso me proteger? Então, o que aumentou muito, Jorge? Os golpes. Os golpes de pessoas que conseguiram coletar esses dados e falam, olha, eu sou do Ministério da Saúde, eu vim aqui confirmar seus dados, seu nome é esse, seu endereço é esse, seu número do documento é esse. E aí, você acreditando que este contato seja de alguém legítimo, você é levado a fazer alguma atividade que te leva ao potencial prejuízo. Então, a minha recomendação, Jorge, desconfie de todo e qualquer coisa. E você deu o exemplo da sua mãe, por exemplo, do cartão. Sabe que hoje muitos bandidos estão contatando vítimas, principalmente idosos e idosas, para falar assim, olha, eu sou do banco, tem um débito aqui, tal, etc., na sua conta. Aí a senhora, o senhor fala assim, não foi eu. A gente vai te mandar um motoboy na sua casa para recolher o cartão, para a gente destruir, para a gente fazer uma perícia. E sabe que nesse caso você está dando ouro para o bandido? Porque ele sabe da sua senha que você digitou e pega o seu cartão, ele começa a praticar fraude com o seu plástico. Você sabe que aqui minha mulher recebeu uma ligação telefônica, a pessoa identificou o uso dela pelo Instagram, e aí falou assim, a gente vai mandar, isso é de um palestrante que estava oferecendo um curso ou uma palestra, a gente vai te mandar um link que vai gerar um número com 4 dígitos no seu WhatsApp. Aí você passa para confirmar o acesso. Você já viu? Já. É o famoso golpe do WhatsApp, da clonagem do WhatsApp, principalmente quando as pessoas não configuram o duplo fator de autenticação. Aí eu te pergunto, Jorge... Você falou disso na última vez, lembra? Isso. Você configurou o seu? Faz tempo, desde aquela época lá. Pessoal, então, duplo, qual é o nome certo aí? É o duplo fator de autenticação. Pessoal, é importante ter isso no WhatsApp. Pode falar. Ou verificação em 2 etapas. Porque você vai lá, configurações, aí verificação em 2 etapas. E aí você coloca, normalmente, 4 dígitos. E aí eu já vi gente colocando data de nascimento. Então, Jorge, mais uma coisa importante. Se for fazer uma senha numérica, não coloque uma senha de fácil dedução, porque o bandido já tem seus dados de cadastro. Sim.
É verdade. É. Bom, ele já acessou tudo, se eu fizer isso, tô pego na mão dele. Mas voltando à questão da LGPD. Hoje, as empresas, elas precisam exigir algum documento escrito das pessoas ou basta que a pessoa faça aquele clique lá e acessou e deu autorização para o uso dos dados? Então, o consentimento, ele pode ser feito por escrito, em papel, pode ser eletrônico, mas não pode haver o vício de consentimento. Então, se por um acaso eu coloco um monte de coisa junto e embolo e falo assim, eu consinto oferecendo a minha alma, minha avó, minha mãe, tal, etc., ok, isso é considerado vício de consentimento e não pode. Então, as questões têm que ser muito bem claras. Inclusive, na página principal das empresas, nós recomendamos que seja feito um pop-up ou um aviso para que a pessoa decida acerca do consentimento ou não, e somente depois disso possa-se ter o ingresso. Então, eu, por exemplo, tenho uma página pessoal, www.marcelolautudojunto.com.br. Nessa página, a primeira coisa que acontece com quem nunca acessou é um aviso para verificar se você oferece o consentimento para que alguns dados sejam coletados, como os cookies. E se você quiser ler ou ter detalhes sobre o que é coletado, você tem a possibilidade de ler toda a política de privacidade, onde são informados os contatos, que dado é coletado, com qual finalidade, e você pode decidir não aceitar. Só que não aceitando, você também não navega na página. Então, isso tem que ser colocado de uma maneira adequada, desde o acesso ao site ao preenchimento de formulários, do tipo, quero participar de uma promoção, quero fazer um cadastro. Esse consentimento tem que ser muito bem claro quanto à finalidade, do tipo, é a finalidade de cadastro para executar uma atividade, ou para participar de uma campanha, ou uma série de coisas que tem que ser muito bem descritas e definidas. Não posso ter consentimentos genéricos, tá, Jorge? Ah, tá. Eu queria te fazer uma pergunta bem delicada, porque eu já vi empresas terem muito problema com isso. Agora, em março, nós tivemos uma grande software house aí com mais de 50 mil clientes que teve um problema de invasão. Dominaram aí 60 servidores deles, mas a empresa tinha na sua página, no seu discurso, nos seus contratos, que o backup era fundamental, que ela tinha que fazer o backup. Só que essa empresa teve dificuldade em subir novamente os dados, porque ela não tinha efetivamente esse backup. Então, a pergunta que eu faço, acabei de contratar um cara para fazer todo esse trabalho. Como que eu me garanto que ele está fazendo o backup diário? Hoje não tem mais aquela figura, na minha época tinha aquela história de gravar a fita e mandar para a empresa armazenar a fita DAT, né? Hoje não tem mais isso. Como é que eu faço para ter a garantia disso? Bom, na verdade até existe hoje backups em fita, né? A questão é saber, Jorge, a pessoa faz o backup, será que o restore funciona? Talvez esse seja um ponto importante, porque desde aquela época com fitas DAT, às vezes você colocava a fita e a fita não funcionava. Por quê? Você não tinha testado a eficácia dela. Então, alguns pontos importantes. Backup é um processo contínuo que exige que algumas atividades sejam feitas periodicamente. O backup pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. Ele pode ser um backup full, um backup incremental. Então, primeiro, tente saber que tipo de backup é esse, ou se ele permite o sincronismo em tempo real. Segundo, promova testes periódicos para avaliar a possibilidade e a facilidade de recuperar as informações. Não só por conta da integridade do backup, mas é saber quanto tempo eu demoro, se é 1 hora, se é 1 dia, se é 1 ano. Então, não adianta, Jorge, eu ter o backup numa instalação numa outra cidade, se não tem ninguém para pegar aquelas fitas. Então, e qual é a urgência do meu negócio? Isso tem uma área específica que estuda esse assunto. Chamamos de continuidade de negócios, que do inglês vem de Business Continuity Planning. E todo esse processo de tempo relacionado à perda de dados. Então, imagina, Jorge, que eu tenho um backup que eu faça diariamente. Na pior das hipóteses, eu vou perder 1 dia de dado. A gente chama isso de RPO, Return Point Objective, que é o quanto eu terei de sensibilidade para perder os dados. E você tem um outro elemento importante chamado RTO, Return Time Objective, que é o quanto tempo
eu espero o máximo para retornar às minhas atividades, porque depois disso, se eu retornar depois desse tempo, isso gerará uma perda irrecuperável. Então, são noções importantes que todo mundo que venha trabalhar com negócios, infraestruturas e processos entenda que existe uma parte não técnica que a pessoa tem que responder, e aí contar com a tecnologia para poder apoiar e implementar essas medidas. Bom, sabendo que isso não é de domínio público, tem que chamar o Marcelo Lau para poder orientar e especificar melhor esse detalhe. Agora, você me lembrou um negócio importante. A certa ocasião, aí, uma grande fornecedora de soluções ERP me chamou porque ela precisava subir o archiving da empresa. Uhum. Só que nunca tinha subido, só que ela vende para os clientes que o archiving é importante, toda vez tem uma migração de versão. Ela mesmo, o ERP dela, que é o mesmo que ela vende, ela não conseguiu subir o archiving, pra você ter ideia. Então, quando você me fala disso, você imagina as empresas que têm aí anos de arquivo em archiving e vai tentar subir ou alguma coisa assim, não consegue, justamente porque não fez esses testes periódicos, né? E mais do que isso, Jorge, você imagina que eu tenho uma empresa que tenha que manter dados, por exemplo, por mais de 5 anos. Porque legalmente Sim. a maioria dos dados tem que ser mantido por 5 anos. Mas faça de conta que eu tenho dados previdenciários, ou seja, dados que eu tenho que manter a vida inteira. E eu guardei numa mídia que eu não tenho leitor. E aí vamos falar de coisas antigas, Jorge. Coisas que nossos cabelos brancos nos permitem dizer. VHS. Não, o meu é a luz, não, o meu não está branco, não. Então você imagina, a gente fala de VHS, mas a gente cria um paralelo na vida real, né? Será que você tem um backup numa mídia que você já não tem mais o leitor? E se você não tiver mais o leitor, porque está quebrado, não fabrica mais, e mesmo que a fita esteja em boas condições, como que você vai ler aquilo? E se alguém tiver aquele dispositivo para ler, quanto ela vai te cobrar e em quanto tempo ela estará dentro da sua empresa para poder te auxiliar à recuperação? Então a gente diz o seguinte, Jorge, quando as pessoas não se preparam para uma situação de crise, elas com certeza vão pagar mais caro. E isto é uma recomendação que eu falo assim, quanto mais cedo se preocupar em relação às coisas, mais econômicos serão as suas medidas corporativas. E você sabe que esse tema que a gente estava falando agora está agora pegando fogo por conta de uma decisão do Supremo que autorizou as empresas a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Tá. A primeira decisão é de março de 2017 até agora, e daqui para frente. Só que outras empresas entraram com uma ação antes disso, pretéritos. Então, de fevereiro para trás, tem empresa que tem mais 5 anos. Uau. E não tinha SPED, era Sintegra, ou era IN86, ou não tem nada disso. Tem empresa que não conseguiu recuperar nem o físico, que é a nota fiscal em papel. Uhum. Então, elas estão vivendo esse momento de ter um arquivo lá que não sabe como que vai poder ler aquele histórico para poder gerar novamente uma DACOM e poder retificar e pleitear um crédito, né, que é um dinheiro considerável. Vamos lembrar o Pão de Açúcar, que publicou que conseguiu levantar 1 bilhão e 600. Pode sair caro, né, Jorge? Então, elas estão às voltas com isso. Aí, quando você vai num especialista e fala que quer fazer esse trabalho para recuperar, ele vai falar qual que vai ser o seu êxito? Tanto, eu quero 20%. Exatamente. E aí nós começamos a falar também uma outra coisa ainda relacionada a esse assunto, né? Quando nós falamos de continuidade de negócio, nunca esse tema esteve tão em alta em função da Covid, que exigiu que as empresas criassem um plano de contingência para poder trabalhar com funcionários atuando à distância, com os desafios da cibersegurança, com o aumento de eventos atrelados ao sequestro de dados. E a questão é a seguinte, será que as empresas que trabalham com dados contábeis estavam preparadas para uma situação como essa, onde o costume era lidar com papel, lidar com o físico, em suas mesas abarrotadas de informações? Eu acho difícil. Até o mercado não está preparado com especialistas desse nível, né? Eu atendo algumas empresas desse segmento contábil, e são poucas, mas muito poucas, que realmente estão preparadas. E a gente fala, está preparado porque usa alguma tecnologia.
muitas delas usam apenas o mínimo em termos de tecnologia. E aí eu comento, eu sou um cliente chato, né? Inclusive de serviços contábeis. Então, sou eu que assino o arquivo SPED, sou eu que recebo o arquivo, sou eu que mando o arquivo e não dou meu certificado digital para ninguém. No máximo, eu concedo para o meu contador, via ECAC, a possibilidade dele fazer uma série de coisas por mim, mas ainda ao nome do meu contador, que é o correto. Qualquer outra coisa que você pegue o seu eCPF ou o seu eCNPJ e dê na mão do contador, aquilo lá permite que você assine documentos. Então você imagina o risco. Se eu tivesse que atacar uma empresa, eu pensaria numa empresa de contabilidade, porque lá que eu vou encontrar eCPFs, eCNPJs a rodo. E quando você falou um negócio importante, porque o novo site do governo, lá o .gov, você se cadastra lá com a sua senha, mesmo sem certificado, você consegue fazer... tomar ações e decisões em cima do seu CPF. Você não precisa ter um certificado. Ele, para quem não tem o certificado, ele gera aquele código. E aquele código, o que vai acontecer? Vai ficar lá na nuvem do Google Chrome para qualquer um acessar. E ali você pode até pedir a aposentadoria ali, né? Sim, sim. Eu sou muito usuário dos serviços do governo. Eu vejo que o GovBR evoluiu muito nos últimos tempos. Então, sim, você tem o meu INSS. Hoje, a minha carteirinha de vacinação está no site do governo. Todos os testes que eu fiz de Covid estão no site do governo. Meus documentos, meu RG, CPF, CNH, documento do meu veículo, estão todos acessíveis via serviços do governo. Isso é um grande facilitador. Mas aí surge aquela questão, né, Jorge? Muitas pessoas conseguiram se cadastrar indevidamente para pedir auxílio emergencial, sendo pessoas diferentes das reais detentoras dos CPFs. E isso é crime. Assim como também assumiram a identidade de outros, como no filme Annette de 20 anos atrás, 30 anos atrás, lembra disso? Sandra Bullock. Oh, isso é saudosismo, hein? É idade. Bom, Marcelo, se você quiser fazer agora as suas considerações finais, a gente já está aqui há 40 minutos falando desse tema bem complexo, a gente ficaria o dia inteiro, mas é apenas para dar um norte para quem precisa tratar disso com urgência. A gente falou da LGPD, tem gente que ainda não se mexeu, dos controles dos acessos via home office. Você sugeriu o VPN e falou do BitLocker para poder criptografar o computador. Então, fique à vontade. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu sei que os escritórios e empresas de contabilidade, principalmente os pequenos e alguns médios, não têm como possibilidade de ter um profissional na área de segurança. E nem falo para ter necessariamente, porque isso talvez não permita que a sua empresa tenha essa possibilidade. Mas garanta que pelo menos o profissional que cuide de tecnologia e de seus processos, incluindo as informações, que a sua empresa esteja atento à proteção de informações como um todo e dos sistemas que possam guardar suas informações. Lembrando que parte desses dados estarão em papel. Se isso for trazido de uma maneira uniforme na sua empresa, isso não vai pertencer somente à TI, vai pertencer a várias pessoas. E acredite no seguinte, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Ah, mas eu estou longe do ideal em relação à segurança. Se você fizer alguma coisa a partir dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, com certeza isso será muito melhor do que não ter nada. E na necessidade, ao realmente ter que usar algo nesse sentido, é claro que além de mim, existem vários profissionais na área de segurança, de cibersegurança, que cuidam desse assunto de uma maneira séria. Então, avalie muito bem as possibilidades de acordo com suas necessidades. E é claro, tome cuidado também para não se tornar refém de alguém que possa querer se aproveitar da sua empresa. Pois, infelizmente, também surgiram muitos profissionais que falam que conhecem LGPD desde criancinha. E falam assim, não, olha, você consegue implementar LGPD tipo OUMATIC, né? Você paga um valor pequeno e consegue implementar tudo. Bom, LGPD é uma coisa contínua. É que nem ter faxineira em casa. Se você tem a casa limpinha hoje, não chamar a faxineira amanhã, ela ficará suja. Então, pense que isso é um processo onde você, dono do negócio, você, funcionário da empresa, também é responsável. Não coloque isso nas costas somente dos profissionais de segurança e de tecnologia.
pois ela começa com você, não sendo enganado por golpes. E tome cuidado, ransomware, que é o sequestro de dados, tem aumentado cada vez mais. Para evitar isso, conscientize as pessoas sobre qualquer coisa que venha estranha por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Infelizmente, os criminosos estão também querendo ganhar dinheiro nesse período ainda de Covid. Então, os golpes somente se inovam. E, Jorge, é aquela questão, né? Cuidar-se nunca é demais. Você sabe que você falou dessa questão de coisas estranhas. Eu acho que eu não sei quantos por mês eu recebo daqueles e-mails de que tem 1 milhão, 50 milhões lá na África. Eu fico pensando, nossa, tem tanto dinheiro na África e está numa pobreza danada e alguém quer me dar esse dinheiro? Como é que pode isso? É uma viúva que perdeu o marido? Nossa Senhora! E isso tem um nome muito antigo, tá? Chamado Nigerian Letters. Então, são cartas nigerianas, que antigamente eram cartas de verdade e agora se tornaram e-mail. Então, sim, se dependesse dessas coisas que a gente ganha por e-mail, SMS, a gente já estaria rico e não precisaria trabalhar, né? Mas, infelizmente, a realidade nossa não é essa. Inclusive, tem um endereço na ONU que eles recebem as denúncias, porque eles correm atrás desses caras aí para desmascarar, porque eles fazem de tudo, né? Escravidão, enfim. Infelizmente faz, e a gente, como cidadão, nós temos que estar atentos a uma série de recomendações de segurança, onde parte delas é orientar o próximo. Então, há uma dica final para todos, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, não guardem somente para si. Passem para as pessoas à sua volta, porque eu entendo que isso é também um serviço de utilidade pública. Legal, Marcelo. Quero te agradecer enormemente esse tempo dedicado a esse conteúdo maravilhoso. Um grande abraço a todos. Quem precisar, só procurar o Marcelo e ele também presta esses serviços aí de cibersegurança. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jorge, pelo convite e ótimo dia para todos. Um abraço.